Olá, sou o professor Alessandro Piantino e hoje estaremos juntos para as técnicas de compreensão e interpretação de questões contextualizadas, como vocês bem observam em nosso primeiro slide. Nós vamos então desenvolver com vocês alguns tipos de questões contextualizadas, a que vocês encontram no ENAD, e trabalhar aí algumas técnicas, algumas dicas, por meio aí de leituras orientadas para que vocês possam alcançar êxito nas análises textuais que são necessárias para a percepção daquilo que se pretende com as questões contextualizadas, tá certo? Então, uma primeira reflexão aqui deve ser feita é, basicamente, o que é contextualização? Nós estamos aqui falando de questões contextualizadas, compreender e interpretar questões contextualizadas. Então, nós precisamos entender o que é contextualização. Tantas pessoas falam sobre isso, né? Os professores provavelmente comentam acerca das questões contextualizadas, precisamos contextualizar as questões, você precisa ler e compreender e interpretar as questões contextualizadas, mas o que é, professor? As questões contextualizadas. O que é a questão contextualizada, né? Então, eu penso numa analogia muito interessante. A questão contextualizada é dar sentido e por que esta ponte e por que esta natureza toda. A natureza, primeiro, porque eu gosto, né? Eu gosto de natureza, eu gosto de acampar, eu gosto dessa perspectiva. E agora, por que a ponte? Eu gosto da analogia da ponte, porque a ponte é interessante. Ela só é ponte porque tem um ponto inicial e um ponto final. E eles estabelecem uma ligação entre dois espaços que necessitam da ponte para que eles sejam tocados. Ou seja, para eu alcançar o outro lado, eu necessariamente preciso passar pela ponte. É claro que possivelmente você já caminhou fiz trilhas, né, em que existia o caminho sem a ponte e o caminho pela ponte, né? Eu sou aventureiro, eu sempre prefiro o caminho pela ponte. Mas vamos pensar que o seu único meio para alcançar o outro lado seja a ponte. E é uma analogia interessante a que se faz, porque a contextualização é isso, é dar sentido. Vejam que vocês estão aí na luta, na batalha para o alcance de uma profissão. E essa profissão é carregada aí de disciplinas, de uma ementa, de um currículo, para que você possa alcançar êxito e receber o seu diploma. E você está muitas vezes diante de provas que exigem de você ali que estejam trabalhando conteúdos específicos, um objeto de conhecimento específico, habilidades e competências necessárias para a sua profissão. E muitas vezes você não consegue perceber sentido, né, nas coisas. E a questão contextualizada vem justamente para dar sentido à aplicação daquele conteúdo, a dar sentido àquela competência, àquela habilidade que necessariamente você estava vendo isolada. Ou seja, então, a questão contextualizada ela dá sentido às coisas. A ponte dá sentido à travessia. Por que eu preciso passar pela ponte? Porque eu preciso alcançar o outro lado. E eu sei que muitas vezes a questão contextualizada ela se aparenta, ela se mostra tenebrosa, né? Textos muitas vezes densos, imagens, infográficos, gráficos. A ponte também oferece esse tipo de sentimento, de sensação. Você entra, você começa o caminho pela ponte e você logo percebe que perde um pouco do seu centro de equilíbrio. Você fica vulnerável, fica à mercê do movimento da ponte. E é mais ou menos isso que a questão contextualizada faz conosco. Mas o que é certo é que você vai passar pela ponte e vai chegar do outro lado. O que é certo é que você vai ler, vai estabelecer as conexões que a ponte estabelece e alcançar o outro lado, e alcançar isso. Então, importa que você fique atento às nossas dicas para que esse caminho pela ponte seja o mais controlado possível. Por mais que a ponte retire o nosso equilíbrio, por mais que a ponte retire de nós o estar
firme no chão, você vai perceber que existem algumas dicas, né, para o caminhar da ponte, para que essas sensações sejam mitigadas, para que essas sensações sejam melhor administradas, tá certo? Então, vamos agora então perceber e perguntar: existe diferença entre compreender e interpretar? Bom, se nós já entendemos que há uma contextualização e entendemos, né, alegoricamente o que é uma contextualização, existe diferença entre compreender e interpretar? Claro que existe. Compreender parte daquilo que eu vejo, daquilo que está explícito. Então, se eu solicito a você que descreva o que você está vendo, o processo de descrição daquilo que vê nessas duas imagens, uma no seu lado direito e outra no seu lado esquerdo, é exatamente o quê? O primeiro passo da compreensão. Você está basicamente descrevendo as informações explícitas. Quer ver? Vamos descrever a primeira imagem. A primeira imagem, nós temos aqui no lado esquerdo, tá? O seu lado esquerdo. Temos uma cratera, temos aí algumas escadas ao fundo, temos pessoas subindo essas escadas, temos algumas mais próximas, outras mais distantes. É uma aglomeração de pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas. Ao lado, no nosso lado direito, temos aí uma proximidade maior, podemos ver ali o movimento das pessoas, um movimento de escalada, um movimento de força, perceba um movimento muscular, você percebe aí que há uma perspectiva de fila, ou seja, as pessoas estão em fila, no mesmo movimento, no mesmo caminho. Enfim, você está compreendendo as imagens, porque você está necessariamente buscando informações daquilo que você basicamente vê. É o que você está vendo. Isso é compreensão textual. É o que você está vendo. Ah, professor, mas veja, quando eu olho estas imagens, logo me vem à mente um episódio em 1980, Serra Pelada, a busca pelo ouro. Começa a interpretação. E aí começa você a fazer algumas intertextualidades. Você começa a buscar alguns textos, algumas informações que você tem sobre aquele período. Talvez uma pessoa que tenha vivido naquele período, um parente próximo, talvez uma matéria que você tenha lido na época da escolarização, em que você estudou sobre Serra Pelada, a busca pelo ouro, década de 80, região do Pará. E aí você tem a dimensão do ouro, que remete à riqueza, mas que também remete ao poder, que remete ao sofrimento, que remete também à pobreza de uns, que remete à desigualdade. Ou seja, nós estamos fazendo várias suposições acerca do ouro e podemos, inclusive, conectar a Serra Pelada com o ouro e perceber que, para que o ouro fosse descoberto, muitas vidas se perderam, pessoas morreram por acidentes, por brigas, por violência, por abuso. Ou seja, então, você começa a misturar um processo de compreensão textual com busca de informações explícitas, agora também de outros textos, com as suposições a que se faz acerca do ouro, acerca do trabalho que as pessoas tiveram para que o ouro estivesse nessa proporção. A fazer suposições sobre a ganância que se tem acerca do ouro, ou seja, então, interpretar é buscar informações implícitas, tá certo? Professor, mas você está aí dando o direcionamento desses textos, dessas imagens, dessas leituras. Na hora da prova, quem faz isso? E aí que entra o processo de contextualização. Não é para você analisar um conteúdo isolado da Serra Pelada. O comando da questão vai ser essa ponte entre um lado e outro, entre o texto e as alternativas. É a ponte que diz qual é o caminho que você tem que percorrer para chegar do outro lado, para você alcançar resultado nas alternativas. Então, veja, a ponte, o comando da questão é o caminho. É o caminho.
Quando você olha para o comando de uma questão e se atém a ele com responsabilidade e diligência, você percebe pistas, em algumas questões até, já direcionando para informações só explícitas e outras só para informações implícitas, como, por exemplo, de acordo com o texto, informação explícita. Pode-se inferir do texto que informação implícita. Entende? Então, são comandos que vão dando pistas sobre níveis de raciocínio. Mas também tem questões um pouco mais complexas, em que se exige de você essas duas dimensões. Tanto a informação explícita quanto a informação implícita. Então, é sobre este nível de percepção acerca do comando é que nós vamos, daqui para frente, começar a trabalhar com vocês. Agora, como? Como compreender e interpretar? Como? Isso começa pelo processo de quê? De leitura. E não só de uma leitura, mas de níveis de leitura. Você precisa compreender que para bem ler, para ler com qualidade, você precisa passar por níveis de leitura. Então, um nível exploratório, analítico e crítico. Quando eu começo uma leitura, eu vou começar a fazer um reconhecimento do assunto, traçar uma expectativa. Aí eu começo então a analisar algumas palavras desconhecidas, percebo ali as palavras-chave, vamos falar sobre isso, palavras secundárias, terciárias, os tópicos frasais dos parágrafos, começo a analisar ali as conjunções, os modalizadores, as relações de sentido, as conexões entre os parágrafos, analisando a própria imagem, buscando as informações explícitas, fazendo as suposições, buscando informações explícitas e implícitas. Estou analisando. Percebam que até a perspectiva da análise, você começou um processo de compreensão textual na exploração do texto, continuou com essa compreensão na análise do texto das informações explícitas. Quando você começou a buscar informações implícitas, você já começa a fazer então suposições, deduções, e aí você começa a perceber a intencionalidade do autor do texto, alcança aí o seu nível de aceitabilidade diante daquele texto, o nível de conhecimento que você tem, se você domina aquele assunto ou não, se você estudou aquele conteúdo ou não. Aí você começa a entrar numa dimensão crítica da leitura. É aqui que mora a interpretação de texto. Então, se o nível de raciocínio da questão exige de você o processo de interpretação, você possivelmente passou pelos 3 níveis, tá certo? Pelos 3 níveis de leitura. E a compreensão? Possivelmente você foi aqui até o nível analítico, tá certo? Esse tipo de domínio e de conhecimento acerca dos níveis de leitura é importante para você. Sabe por quê? Porque você precisa de um autocontrole para questões, principalmente do ENAD. Principalmente você que está com garra, estudando, buscando informações com relação ao seu curso, estudando os objetos de conhecimento, os conteúdos, alcançando habilidades e competências específicas. Você precisa controlar seu conhecimento, porque o conhecimento dá poder. E você precisa controlar suas emoções. Sabe por quê? Porque senão, se você não acompanhar esse nível de leitura com paciência, com raciocínio, sem ansiedade, você pode interpretar uma questão que, na verdade, exige de você só a compreensão. E aí você extrapola. Né? Ou então, você simplesmente quer ir rápido naquele processo de compreensão e quando, na verdade, a questão exige de você um nível de leitura crítica, um nível de interpretação bem específico. Então, você tem que ter muito cuidado com os níveis de leitura e perceber isso muito bem, tá? E nós vamos agora até praticar um pouco. Olha esta imagem, né? Nós temos aí os níveis de leitura. Então, como eu disse, exploratório, analítico e crítico. Então, exploratório. Qual é o assunto e qual é a expectativa que eu tenho com relação a essa imagem? Então, vamos descrever o que eu estou vendo, já partindo aqui para a análise da imagem. Vejam que análise explícita, né? Estou vendo um senhor com um cachorro, um outro senhor aqui com sobrepeso, uma senhora gestante com 2 meninos, um cadeirante, uma senhorita, né? Com uma espécie de bengala ou de marcador de espaço. São informações explícitas. Aproveitando esta senhorita que eu acabei de descrever rapidamente,
percebam que possivelmente, é uma suposição já que eu estou fazendo, ó, informação implícita, possivelmente ela seja deficiente visual, porque percebam que ela está usando um óculos escuro, está com um marcador de espaço, tá ok? Ou seja, ela não está se apoiando, por isso que eu não posso nem afirmar que é uma bengala. Não é, porque ela não está se apoiando nela. Há um marcador de espaço, de reconhecimento do que está à frente. Tá? Então nós temos aí um senhor de idade que possivelmente é o dono do cachorro. Isso é uma informação implícita, isso é uma inferência. Tá? Essas crianças que estão com a gestante possivelmente são irmãs, essas crianças. Tá, okay? Então são suposições que eu começo a trabalhar nesta imagem. E então percebo aí, com base nessas análises, já uma intencionalidade do autor da imagem. Veja, eu tenho aqui ó, uma questão de acessibilidade de repente. Tá certo? Uma pessoa idosa não pode caminhar por qualquer terreno. Uma gestante com um carrinho não vai caminhar por qualquer terreno. Um cadeirante precisa, né, de um terreno mais linear. E a deficiente visual também não pode ter barreiras, obstáculos que a impeçam, porque necessariamente ela tem uma deficiência visual. Percebam então que há uma intencionalidade do autor da imagem e uma dimensão de aceitabilidade da sua parte. Qual é o nível de conhecimento que você tem acerca da aceitabilidade? Desculpa. Qual é o nível de conhecimento que você tem acerca da acessibilidade? Os nomes são parecidos. Qual é o nível de conhecimento que você tem? E aí entra ali o professor que deu um determinado conteúdo, que estabeleceu com você uma determinada habilidade e competência acerca daquilo para a sua profissão. Perceba? Então está tudo muito conectado. Isso é basicamente o que nós chamamos de contextualização. Nós vamos então agora dar sentido a tudo aquilo que você aprendeu. E a questão veio para justamente testar esses seus conhecimentos, essas suas habilidades e competências, por meio da contextualização. Percebo então que esta imagem tem também o quê? O seu texto. Temos um texto aqui sobre a imagem. E veja que aqui eu já insiro a dimensão da estrutura paragráfica. Tá? Percebam que a estrutura paragráfica ela vem com o tópico frasal, que é o principal período do parágrafo. Neste período principal, que é o tópico frasal, tem a ideia núcleo, que é exatamente a palavra-chave, ou seja, então a palavra-chave, a ideia núcleo, está dentro do tópico frasal. E aí eu tenho o desenvolvimento do meu parágrafo, justamente para dar suporte àquilo que eu defendo, àquilo que eu declaro no meu tópico frasal, que eu estou desenvolvendo o meu parágrafo, que são as palavras secundárias e terciárias. Vocês vão precisar desse entendimento, tá? Do tópico frasal, palavra-chave, secundária e terciária, porque isso dá a você uma hierarquia textual, você consegue perceber a progressão de sentido do texto. Tá? E os níveis de leitura, além de também ajudar você nesse processo de reconhecimento, compreensão e interpretação do parágrafo, também vai lhe dar o quê? Um controle sobre a análise das imagens, controle sobre a análise dos infográficos, dos gráficos, tá certo? Ou seja, então importa que você possa pensar o texto e a imagem numa perspectiva de etapas a serem cumpridas no sentido de alcançar êxito. Ou seja, no caminhar sobre a ponte, você tem que ir com calma, passo, 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 passo. Você não vai correndo. É um passo após o outro, tá certo? Ou seja, etapas são importantes para o cumprimento dessa dimensão. Okay? Olha só, então, neste texto, eu já vou fazer essa leitura para vocês. Percebam que o que eu marco aqui em azul claro, o princípio da acessibilidade expõe que, na construção de espaços, na formação de produtos e no planejamento de serviços, deve-se considerar que as pessoas com deficiência são usuárias legítimas, dignas e independentes. Isso é o que nós chamamos de tópico frasal. Porque no tópico frasal tem a principal ideia do parágrafo, que está clarificada, explícita na concepção da palavra-chave da ideia núcleo, que é justamente o que, para este parágrafo, princípio da acessibilidade. Esta é a nossa ideia núcleo, princípio da acessibilidade. Quais são as palavras secundárias? Bom, é princípio da acessibilidade dispostos em que?
né? Na construção de espaços, na formação de produtos, no planejamento de serviços. Para quem? Palavras terciárias, para pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, lá no finalzinho do texto. A fim de quê? A fim de não obstaculizar o exercício pleno dos direitos pelas pessoas com deficiência. Ou seja, então quando nós pensamos numa questão contextualizada, você precisa considerar que haverá um texto motivador, haverá um comando da questão e as alternativas. Lembrando que, por analogia, podemos pensar que o comando da questão seja a nossa grande ponte. Ok? Ligar o texto motivador às alternativas. É claro que nós teremos tipos de questões em que, entre o texto motivador e as alternativas, também teremos o quê? As afirmações que devem ser julgadas. Mas a ponte estará aí justamente para direcionar o caminho que você precisa trilhar para isso. Ou seja, a grande sacada aqui é o comando da questão. O comando da questão. Então vamos analisar uma questão? Perceba que aquela imagem que eu descrevi com vocês e o texto que eu já marquei ali, a palavra-chave secundária e terciária, é uma prova do ENAD de 2019, certo? Depois procurem lá. Vamos aqui analisá-la rapidamente, certo? Vamos só repetir a marcação. Então, a palavra-chave que eu desenhei é princípio da acessibilidade, a palavra secundária, construção de espaços, formação de produtos, planejamento de serviços, para quem? Para pessoas com deficiência e também para pessoas com mobilidade reduzida, a fim de não obstaculizar o exercício pleno dos direitos. Ou seja, é isso que é o princípio da acessibilidade. Agora, lendo o texto como um todo, eu lerei o texto rapidamente para vocês. O princípio da acessibilidade dispõe que, na construção de espaços, na formação de produtos e no planejamento de serviços, deve-se considerar que as pessoas com deficiência são usuárias legítimas, dignas e independentes. Nenhum serviço pode ser concedido, permitido, autorizado ou delegado sem acessibilidade plena para não obstaculizar o exercício pleno dos direitos pelas pessoas com deficiência. A acessibilidade é um direito de todos os cidadãos e, por isso, não se limita a propiciar a inclusão de pessoas com deficiência, mas também de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e em situação vulnerável. Este é o texto que nós temos aqui também uma imagem. E percebam, esta imagem não é a ilustração do texto. Não é. A imagem está conectada ao texto. Faz parte da contextualização. Ela não está aí apenas para ilustrar, ela está aí para dizer algo também. E nós vamos perceber isso nas alternativas. Então, muito bem. Vamos analisar o comando, porque eu estou dando muita ênfase ao comando, né? Nós estamos vendo aqui, considerando a imagem e as informações apresentadas. Nós vamos ter no comando sempre o que nós chamamos de modalizador. Uma expressão, tá certo? Adverbial, que estabelece um nível de circunstância e de marcação ali do seu texto para que você possa fazer um recorte. Ou seja, você tem um contexto todo sendo analisado de acessibilidade, tá? Você tem uma imagem no texto e ele precisa reforçar isso. Muitas vezes ele também pode pedir para você perceber uma determinada forma de olhar para aquele texto. Então você precisa muito se ater a esses modalizadores. Considerando a imagem e as informações apresentadas, avalie. Aqui tem a complexidade da questão. Você vai avaliar 4 afirmações. Ou seja, você vai julgar, vai dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Tá certo? E aí, muitas afirmações serão com busca de informações explícitas e outras de informações implícitas. Aí tem uma complexidade da questão. Certo? Então, teremos informações explícitas e implícitas. Você vai precisar julgar e compreender se você precisa analisar explicitamente o texto e a imagem ou não. Se você precisa, com base no texto, fazer inferências e deduções que sejam possíveis. Tá? Então, o termo avalie dá essa possibilidade, esse direcionamento das duas coisas. Tanto buscar informações explícitas quanto buscar informações implícitas. Certo? Então, veja só. Então, considerando as imagens e as informações apresentadas, avalie as afirmações
a seguir, tá certo? E aí, nós vamos perceber, e eu já vou colocar o gabarito, que é o item, a alternativa D. Então, é correto que se afirma em 1, 2 e 4. Vamos entender por que é em 1, 2 e 4? Depois você vai poder dar uma pausa no vídeo aí, antes até que eu lance o gabarito, só para você fazer um teste aí das suas análises, tá? Muito bem, vamos ler aqui a primeira afirmação. Veja, projetar e adaptar as vias públicas facilita a circulação das pessoas com dificuldade de locomoção e usuários de cadeiras de rodas, sendo uma medida adequada de acessibilidade. Percebam que é o que está descrito no texto e também percebam que é o que está descrito na imagem, tá certo? Ou seja, esta é uma informação que explícita do texto, tá bom? Vamos para a afirmação 2, então ela é verdadeira, 1, né? 2, padronizar as calçadas com implantação universal de rampas, faixas de circulação livres, de barreiras, guias e pisos antiderrapantes atende ao princípio da acessibilidade. Não são exemplos descritos e vistos na imagem, tá certo? Mas com base no texto, que tem por pretensão planejar essa acessibilidade, tá certo? Estabelecer um espaço acessível, sim, é verdadeiro. Tá? É uma suposição, é uma dedução verdadeira, por mais que eu não tenha rampas sendo desenhadas na minha imagem. Tá certo? Muito bem, mas é uma suposição verdadeira. Vamos entender, então, por que a 3 não é verdadeira, é uma questão falsa. Olha só, garantir a ajuda de terceiros a pessoas com deficiências nos edifícios públicos e em espaços abertos é uma previsão legal convergente ao princípio da acessibilidade. Percebam que nós estamos falando de um princípio da acessibilidade. Não compete ao princípio da acessibilidade a garantia de ajuda a terceiros. Se você voltar no texto, observe, o princípio da acessibilidade dispõe que, na construção de espaços, na formação de produtos e no planejamento de serviço, deve-se considerar que as pessoas com deficiência são usuárias legítimas, dignas e independentes. Eu não estou necessariamente garantindo a ajuda de terceiros a pessoas com deficiências. Alguém pode garantir isso. E que bom, né, que isso aconteça. Seria interessante. Não estou dizendo que não seria, tá? Mas não é competência do princípio da acessibilidade. Isso está claro aqui no texto. E outra, se você olhar também para a imagem não dialoga com essa garantia da terceira pessoa para ajudar a pessoa com dificuldade de acessibilidade. Percebam que o cadeirante está sozinho fazendo a sua locomoção dentro aqui da habilidade que ele conquistou. Da mesma forma a gestante, da mesma forma o senhor com sobrepeso, da mesma forma o senhor de idade, principalmente também a deficiente visual. Não há nenhuma caracterização com relação à garantia da terceira pessoa, tá certo? Então percebam o quanto que o texto conversa com a imagem, tá? Afirmação 4, né? Implantar sinalização sonora nos semáforos e informações em braille nas sinalizações dos espaços urbanos para pessoas com deficiência visual são providências de acessibilidade adequadas. Pronto, caminha pela mesma lógica da afirmação 2, tá ok? Então, a afirmação correta, a alternativa correta é a D, 1, 2 e 4 apenas, tá ok? Vamos então para um segundo exercício que você deve fazer. Praticando aí, inclusive, os níveis de leitura, tá? Pensando na imagem. Nós não temos texto aqui, só imagem, por enquanto, né? Eu quero que você perceba e responda comigo a estas perguntas. Responda enquanto eu estou perguntando, dialogando com você, vai respondendo. Então, a primeira, qual é o assunto? Qual é o assunto que você consegue perceber quando olha para a imagem? Que assunto é esse que vai ser tratado aí? É sustentabilidade, acúmulo de lixo, ele está aqui imaginando uma ilha bonita, enfim. Que assunto é esse, né? Qual é a sua expectativa, leitor? Você, enquanto leitor desta imagem, qual é a expectativa que você tem? Que trabalho vai ser feito com esse texto? Quais são as informações explícitas? Descreva aí o que você está vendo. Quais são as suposições que você pode fazer? Quais são as informações implícitas? Aquilo que você não vê, mas que você supõe, que você deduz, que você conclui. Qual é a intencionalidade da imagem? Né? Pensando como autor da imagem, qual foi a intenção que ele teve em transmitir essa imagem? Qual é a aceitabilidade sua, leitor, com relação a ela? Você está inserido nesse contexto? Está como esta pessoa?
Que nível de aceitação você tem? Que nível de conhecimento você tem sobre sustentabilidade, por exemplo? O que é sustentabilidade? Você sabe o que é isso? Você tem uma aceitação com relação a esse conteúdo? Tá certo? Então, são perguntas que se faz para alcançar aqueles níveis de leitura exploratório, analítico e crítico. Por que é importante você fazer essa reflexão? Para você tomar cuidado. Sabe por quê? Porque a depender das reflexões que você tenha feito, você vai poder necessariamente, se não controlar por meio do comando do texto, você vai extrapolar as interpretações. Por isso que o comando é muito importante. Por isso que a visão da ponte é importante. O comando é a ponte, é o caminho. Tá certo? Pense assim, comando é a ponte, é o caminho. É o comando da questão que vai direcionar qual é o recorte que você tem que fazer daquela realidade que você está analisando. Por mais que você tenha feito todas essas análises, e é bom que você faça, mas você tem que ter o cuidado e o devido respeito ao comando, porque é ele que vai direcionar qual é o olhar que você tem que ter. Para onde você vai olhar? Será que o comando quer que você só olhe para informações explícitas? Será que o comando quer que você só olhe para as informações implícitas? Será que o comando vai necessariamente cobrar um conteúdo específico acerca da sustentabilidade? Será que o comando vai estabelecer com você uma crítica acerca da intencionalidade do autor da imagem? Ou será que o comando vai só trabalhar com um assunto que rodeia esta imagem, esse texto? Que nível, de complexidade a questão vai ter e vai alcançar essas leituras que você fez? Você tem que fazer todas elas, porque você tem que estar pronto para tudo. Mas você tem que ter cuidado. E você precisa olhar para o comando. É o comando que é a sua ponte. É a ponte que vai direcionar você um ponto ao outro. É a ponte que vai lhe dar o caminho. Tá certo? Vamos pensar no comando? Olha só. Uma questão do ENAD de 2016, tá? A partir das ideias sugeridas. Perceba, lembra que eu falei do modalizador? Então, mas um modalizador aqui, uma expressão adverbial, tá certo? Que estabelece com você aí um posicionamento acerca daquilo que você pensou, lendo esta imagem, tá? Então, a partir das ideias sugeridas pela charge, avalie, tá certo? Ou seja, a primeira ação que você precisa ter é avaliar. Avaliar o que? As acessões. Acessões é o mesmo que afirmações, tá? Nós temos duas afirmações aqui. Avalie as acessões a seguir e a relação proposta entre elas. Ou seja, então a primeira coisa que você tem que fazer são duas coisas aqui, tá? Primeira coisa, você vai avaliar as acessões, as afirmações. Sob qual perspectiva? A das ideias sugeridas pela imagem, tá? Primeira coisa é avaliar as acessões. Para de ficar preocupado com o porquê. É um tipo de questão que cai no ENAD. Não é uma questão difícil, porém é uma questão que para muitos se mostra estranha. Estranha porque causa um estranhamento, principalmente com o trauma que você tem às vezes do porquê. Né? É uma brincadeira, mas é isso mesmo. Você não sabe se o porquê é junto, se é separado. Se o porquê tem acento ou não tem acento. Então você já fica assustado. Eita, vou ter porquê é junto, porquê é separado. Enfim, se porquê é junto porque é uma conjunção. Tá? Então, primeira coisa, já ficou assustado. Mas a primeira ação que ele quer é que você avalie as acessões. Sabe por quê? Porque a depender da avaliação que você fizer das acessões, nem a análise da relação você vai fazer. Tá? Então, não se desespere. Você está vendo a ponte, está distante, ela vai mexer com o seu equilíbrio, vai te deixar instável, mas vamos, caminhe, vai dar certo. Tá? Olha só, a adoção de posturas, né? A palavrinha-chave aqui, a palavra-chave, o núcleo da informação deste parágrafo. A adoção de posturas de consumo sustentável, com descarte correto dos resíduos gerados, favorece a preservação da diversidade biológica. Aí você olha para a imagem, porque você não pode analisar essa afirmação isoladamente. Por que não pode? Porque o comando disse para você. Olha o que o comando disse, volte para o comando. A partir das ideias sugeridas pela charge. Ou seja, nós temos que analisar ideias sugeridas pela charge.
bom? Então você olha para a charge, olha para a afirmação. Vamos ler a afirmação de novo? A adoção, a palavra-chave que nós temos, de posturas de consumo sustentável com descarte correto dos resíduos gerados favorece a preservação da diversidade biológica. Bom, o que você analisa aqui na charge é, bom, se o rapazinho aqui, esse senhor que está sentado diante do lixo, né? Não, está sentado sobre o lixo, inclusive, né? Se ele tivesse uma postura, se ele adotasse uma postura de consumo sustentável, ou seja, que não descartasse aleatoriamente o lixo, isso iria favorecer a preservação da diversidade biológica. Verdadeiro. É isso que diz a imagem. Claro que ele faz isso com outras palavras, tá certo? É isso que diz a imagem. É verdadeiro. É verdadeiro. Agora, vamos analisar o porquê? Não é para analisar o porquê agora. O que você faz? Você precisa agora avaliar a segunda afirmação. Avalie a segunda afirmação, tá certo? Vamos para a segunda afirmação. Palavra-chave, refletir. Esta é a palavra-chave. Refletir sobre os problemas socioambientais resulta em melhoria da qualidade de vida. Aí você volta para a imagem. Vai para a afirmação. E fica nessa. Não analisa essa afirmação isoladamente, porque o comando diz para você, a partir das ideias sugeridas pela charge. Não corra disso. Refletir sobre os problemas socioambientais resulta em melhoria da qualidade de vida? Vamos pensar comigo? O senhorzinho aqui que está sentado sobre o lixo, ele está refletindo? Sim ou não? Tá até pensando aí numa perspectiva positiva desse ambiente. É um desenho sustentável, né? Ou seja, se a gente adotasse, ele adotasse a afirmativa 1, se ele tivesse postura de consumo sustentável, é possível que ele estivesse nesse ambiente aí. Agora, olhando para a imagem, e percebam que ele está refletindo, está pensando, está ajudando, está resolvendo? Não. Refletir sobre os problemas socioambientais, neste caso, no caso da charge, resultou em melhoria da qualidade de vida? Não, ele ficou na mesma. Ficou sentado no lixo. Certo? Ou seja, não resolveu. Por isso que ela é uma afirmação falsa. Olha só. Bom, professor, então se ela é uma afirmação falsa, se ela não é verdadeira, quer dizer então que eu não preciso nem analisar a relação proposta entre elas? Não precisa. Mas vamos supor que ela fosse verdadeira. Vamos supor. Até porque, se você for analisar isoladamente, é uma afirmação possível, né? Pensar sobre problemas socioambientais é o primeiro passo para uma conscientização, claro. Não necessariamente vai resultar, né, em qualidade de vida, como nós percebemos aqui na imagem. Vamos pensar que ela seja verdadeira. Quando eu estabeleço uma relação entre uma e outra, esse tipo de questão, inclusive o nome é acessão-razão, tá? Eu estou analisando as seções e a razão entre elas, ou seja, uma vai justificar a outra, tá certo? Então, a primeira é como se nós estivéssemos analisando um efeito, tá certo? Um efeito. Vamos analisar um efeito. Nós temos aqui um lago, tá certo? Uma ilha tomada por lixo. Por que a ilha foi tomada por lixo? É a pergunta que se faz sobre o efeito que eu estou analisando. O efeito que eu estou analisando é esse. Por que o lixo, né? A ilha foi tomada pelo lixo. Aí eu pergunto para o meu efeito. Por que a ilha foi tomada pelo lixo? Aí eu respondo. A ilha foi tomada pelo lixo porque as pessoas descartaram o lixo no local errado. Ou seja, a primeira causa, tá certo? E aí, a resposta a que se tem essa minha pergunta, que eu fiz ao meu efeito analisado, é a minha causa, é o que justifica o meu efeito analisado. Ou seja, então, para você analisar a causa, para você analisar essa relação entre elas, você precisa considerar que a afirmação 1 é o seu efeito. E que a afirmação 2 é a causa, é a resposta ao seu porquê. Inclusive, porquê separado. Se for no início da pergunta, porquê separado sem acento. Se for no final da pergunta, porquê separado com acento.
Tá? 3 porque você já aprendeu, certo? Junto e 2 separados. Um com acento e outro sem. Muito bem. Agora vamos para as opções? Eu já disse que a 2 é falsa, tá? Olha, como é bacana. Quando a segunda afirmação é falsa, eu já começo a eliminar algumas opções aqui, porque essas opções são sempre as mesmas, tá? No ENAD, são sempre as mesmas. Se eu estou dizendo aqui as seções 1 e 2 são verdadeiras, eu já disse que a 2 é falsa, então eu não vou analisar a letra A. Esquece a letra A, esquece a letra B. A letra E diz que as duas são falsas. Eu já disse que eu já afirmei que a primeira é verdadeira. Então, esquece a letra E. A letra D diz a seção 1 é uma produção falsa. E a 2 é uma produção verdadeira. Eu já disse que a primeira é verdadeira, não é falsa. Elimina a D. Sobrou o quê, gente? A letra C. A letra C, a seção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Muito simples, tá? Então, nós vemos aqui, gente, ó, 2 tipos de questões. Tipos de questões do ENAD, né? Nós já vimos o tipo de questão de múltiplos itens e já vimos o tipo de questão de acessão-razão. A primeira questão foi múltiplos itens, a segunda questão, acessão-razão. Então, 2 tipos primeiros. Agora faltam outros 2. De múltipla escolha, que é a mais conhecida de vocês, e a dissertativa, tá? Todas elas darei atenção ao comando da questão. E vamos utilizar sempre a palavra-chave, certo? A palavra secundária e terciária para nos auxiliar nesse processo hierárquico, né, da progressão da nossa temática do parágrafo, para então compreendermos e analisarmos. É claro que seguindo ali os níveis de leitura para tomarmos cuidado para não extrapolarmos as nossas interpretações. E a compreensão do texto, claro, né? Então, vamos analisar a múltipla escolha agora e a dissertativa para nós, encerrarmos. Beleza? Muito bem. Uma segunda questão, uma terceira questão do ENAD, agora de 2017, temos um primeiro texto. Vou ler o texto para vocês, já marcando algumas palavras-chave que eu considero importantes, tá? Então, eu vejo aqui. Eu acho o período curto de atenção da televisão ótimo, é o que afirma o nosso coleguinha aí. A meu ver, se algo é tão complicado que não se pode explicar em 10 segundos, provavelmente não vale mesmo a pena saber. O meu tempo é valioso. Eu não posso ficar pensando num assunto por minutos, de uma vez. Eu sou alguém ocupado. Aí o outro já interpela, né? Que está sentado aqui há 3 horas, ou seja, você é ocupado, está sentado aqui há 3 horas, né? Há 6 pensamentos por minuto. Veja, se ele tem 6 pensamentos por minuto e está sentado há 3 horas, quantos pensamentos ele teve? Né? Ou seja, então, esta é uma carta, uma charge interessante para se analisar, né, essa dimensão da televisão. Hoje nós podemos até extrapolar isso, né? Saímos um pouco do campo, né, da televisão e invadimos aí a dimensão da internet, do celular. Poderíamos fazer uma relação com isso, possivelmente, tá? Mas o ENAD se propôs a analisar a televisão, beleza? ENAD 2017, texto 1. Texto 2. Olha a palavra-chave aqui, televisão, né? A televisão é este contínuo de imagens. A televisão é contínuo de imagens, ideia secundária. O que eu estou dizendo acerca da televisão? Contínuo de imagens, tá bom? Em que o telejornal se confunde com o anúncio de pasta de dentes, que é semelhante à novela, que se mistura com a transmissão de futebol. Os programas mal se distinguem uns dos outros. O espetáculo consiste na própria sequência cada vez mais vertiginosa de imagens. Ou seja, a televisão é um é um contínuo de imagens, e esse contínuo de imagens é uma sequência cada vez mais vertiginosa. Ou seja, por meio da hierarquização das ideias, palavra-chave secundária e terciária, eu consigo rapidamente perceber a principal ideia do meu texto, que é sobre televisão, o que eu falo da televisão, ideia secundária, e o que eu falo da imagem, no caso que liga indiretamente à televisão, que é a sequência cada vez mais vertiginosa. E você percebe que entre um texto e outro há uma conexão muito em função dessa temporalidade aqui, dessa fluidez, né, dessa liquidez que nós temos diante desses fatos aí, que são muitos e que nós temos que administrar, tá certo? Então, com base nos textos 1 e 2, olha a modalização. Lembra que eu falei da modalização? Então, com base nos textos 1 e 2,
é correto afirmar. Lembra que eu disse? Então, vai ter questões com comandos bem direcionados para o nível de informações explícitas. Esse aqui é um exemplo. Ó. Ele só quer agora informação explícita. Se tiver alguma dedução nas opções, nas alternativas, por mais que a dedução esteja correta, para o comando da questão, para a questão, o item estará errado. Tá bom? A opção, a alternativa estará errada. Então, com base nos textos 1 e 2, é correto afirmar que o tempo de percepção, né, é correto afirmar o quê? Que o tempo de percepção, típico da televisão como veículo, estimula o quê? Tá certo? Olha só. Então, esse tempo de recepção, típico da televisão como veículo, estimula a... E aí vamos para as opções. Informações explícitas. Qual é o gabarito? B. Estimula a fragmentação e o excesso de informação que evidenciam a opacidade do mundo contemporâneo, cada vez mais impregnado de imagens e informações superficiais. Perceba que é aquilo que foi dito no cartoon, é aquilo que foi dito no texto. Essa fragmentação e o excesso de informação que evidenciam a opacidade do mundo contemporâneo, cada vez mais impregnado de imagens e informações superficiais. Depois, com calma, analisem as outras alternativas. A ideia aqui é para que você perceba o quê? O confronto que há entre os textos, a conexão entre eles, tá certo? O que justifica exatamente o nosso gabarito e a atenção a que se deve ter ao comando da questão para que você possa olhar para a ponte que diz o seu caminho, o caminho que você tem a seguir, tá certo? Muito bem. Vamos para uma próxima questão? Vamos? Estamos quase terminando, tá? Ó, ENAD 2010. Vamos fazer, então, partindo da técnica aí da busca pelos elementos paragráficos, né? A palavra-chave, secundária e terciária, vamos, então, perceber aqui o que nós temos. Olha só, então nós temos algo falando sobre desmatamento, é a nossa palavra-chave, a ideia principal. Então, de agosto de 2008 a janeiro de 2009, o desmatamento, a minha palavra-chave, da Amazônia Legal concentrou-se em regiões específicas. Beleza. Tópico frasal tem, inclusive, a ideia núcleo, né? Todo tópico frasal tem a ideia núcleo. Tópico frasal é esse primeiro período, de agosto de 2008 a janeiro de 2019, a 9, né? O desmatamento da Amazônia Legal concentrou-se em regiões específicas. Pronto. E o tópico frasal já carrega uma ideia secundária também aí, tá bom? Esse desmatamento está em regiões específicas. Agora, vamos perceber onde? Que regiões específicas são essas? Do ponto de vista fundiário, a maior parte, essa informação é importante, tá? A maior parte do desmatamento, cerca de 80%, aconteceu em áreas privadas ou em diversos estágios de posse. Ou seja, ideia terciária vinculada a essas regiões específicas que validam esse poder do desmatamento, a que se faz referência nesse relatório aqui, de agosto de 2008 a janeiro de 2009, tá? O restante, essa informação é importante, o restante do desmatamento ocorreu em assentamentos promovidos pelo INCRA, conforme a política de reforma agrária, 8%, unidade de conservação, 5%, e em terras indígenas, 7%. Olha que interessante, gente. Então, eu tenho aqui o desmatamento, palavra-chave, secundária em regiões específicas. Temos aqui a dimensão terciária mostrando quais são essas regiões, a maior parte e a menor parte, o restante, e os responsáveis, tá? Pronto. Agora vamos analisar o comando? É o comando. Vamos procurar aqui o modalizador. Qual é o modalizador? Ó, sob o ponto de vista fundiário. Ele não está no início dessa vez, está no meio, tá? Então, sob o ponto de vista fundiário, o que eu quero? É uma afirmação? Tem que buscar uma informação explícita ou uma informação implícita? Ó, pelo verbo dá para saber. É uma informação implícita. Então, infere-se do texto que, sob o ponto de vista fundiário, o problema do desmatamento na Amazônia Legal, ó, o problema do desmatamento na Amazônia Legal está centrado. Olha que interessante. Então, sob o ponto de vista fundiário, e esse é o recorte a que se dá para a leitura do texto, tá? Porque eu posso analisar o desmatamento sobre várias perspectivas, mas sob o ponto de vista fundiário, infere-se do texto que o problema do desmatamento na Amazônia Legal está centrado em que essa palavra é de extrema importância.
centrado. Eu vou perguntar para você agora, essa palavra centrado, qual palavra do texto pode representar esse centrado? Ou seja, que palavra eu poderia substituir que está no texto? Então, qual é a palavra que eu conseguiria substituir? Maior parte. Ou seja, na Amazônia Legal está centrado a maior parte do desmatamento, cerca de 80%. Ou seja, o comando da questão quer que você analise a maior parte. Está aqui o comando. A ponte, o caminho, presta atenção. Então, infere-se do texto que, sob o ponto de vista fundiário, o problema do desmatamento da Amazônia Legal está centrado. Ó, maior parte está aqui, tá? Maior parte. Qual é a conclusão a que se chega? Se eu tiver, e olha, eu nem mostrei as opções ainda, se eu tiver opções aqui com o INCRA, você já nem lê. Nem lê. Por quê? Elimina. Você quer o quê? O ponto central do desmatamento, a maior parte está aqui. O que eu disser sobre o INCRA é o restante, e o restante não é a maior parte. Tá bom? Olha só que interessante. Você analisando isso, e o INCRA em letras garrafais, já elimina o B, D e E. Qual é a questão correta? Letra C. Você vai ficar entre a A e a C. Né? O A é um distrator, uma questão possível. Tá bom? Veja, vamos ler a C? Então, só ler o comando de novo aqui. Infere-se do texto que, sob o ponto de vista fundiário, o problema do desmatamento da Amazônia Legal está centrado nos poceiros irregulares e proprietários regularizados que desmataram mais, pois muitos ainda não estão integrados aos planos de manejo sustentável da terra. Percebam que esse pois muitos ainda não estão integrados aos planos de manejo sustentável da terra é uma suposição, é uma dedução. Por isso que valida a perspectiva da inferência, tá certo? Agora, você não pode também sair deduzindo, interpretando, concluindo tudo, tá? Para toda inferência, você precisa ter uma pista no texto. Olha só o que o item faz. Nos poceiros irregulares, diversos estágios de posse. Olha a referência aí. E proprietários regularizados. Olha a referência. Em áreas privadas. Tá certo? Então, nós temos essas referências e estas pistas que validam o quê? Aquilo que se supõe, aquilo que se deduz. Ok? Depois você analisa o item A para você perceber que não há necessariamente uma indicação, não há uma pista no texto sobre, por exemplo, debate acerca da questão fundiária. O texto não menciona debate, eu não tenho essa pista no texto para então fazer essa dedução. Tá ok? Analise depois com calma aí. Então, item C, beleza? Questão dissertativa. Essa daí mexe com alguns, hein? Trabalha a cabeça de alguns aí. Veja que esse processo de escrita sempre é um processo complicado, né? Porque vai muito de um processo de escolarização, de um sistema muitas vezes que menosprezou a sua escrita, enfim, né? Baseado numa dimensão muito do erro, na gramática. Não que a gramática não seja importante. Você, inclusive, precisa respeitar as normas, né? As normas gramaticais aí para compor essas respostas, não só nas suas provas, no dia a dia, como também nas provas do ENAD. Você precisa, né, de respeitar a norma padrão. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, em função desse descrédito à sua escrita, a escrita, para muitos, ela se torna o quê? Ela se torna enfadonha, cansativa, enfim. Certo? Mas nós vamos dar dicas aqui para as questões dissertativas em que basta você olhar para o comando. O comando é a ponte, certo? Ele vai dizer o caminho. O comando vai dizer o caminho. Você vai ver, gente, você vai ver. Olha só, texto 1. Bom, se é texto 1, tem um texto 2, né? Então presta atenção, estamos quase terminando. É a última questão, tá? Então, ENAD 2019, fresquinha essa questão. Conforme o levantamento patrocinado pelo Ministério da Integração Nacional, o Brasil sofreu mais de 30 mil desastres naturais. Palavra-chave? Desastres naturais. É a principal informação. É a ideia núcleo, ok? Com referência a quem? Brasil. Então, são desastres naturais ocorridos no Brasil, beleza? Entre 1990 e 2012, o que confere a média de 1.363 eventos por ano.
O Atlas Brasileiro do Desastres Naturais de 2013 mostra que, entre 1991 e 2012, foram registradas 31.909 catástrofes no país, sendo que 73% ocorreram na última década. O banco de dados do histórico dos desastres brasileiros associados a fenômenos naturais indica que estiagens, secas, inundações bruscas e alagamentos são as tipologias mais recorrentes do país. Então, 3 informações principais aqui: palavra-chave, secundária e terciária. Ou seja, ideia núcleo, ideia secundária e ideia terciária. Uma ligada à outra. Percebam que nós temos feito isso em outros textos e a ideia terciária está ligada à secundária, que está ligada à primária, no caso da ideia núcleo, tá bom? Existe essa hierarquia, ela é importante para a compreensão e interpretação do texto, para isso ajudar no processo aí de marcação. Utilize essa técnica, saia sublinhando o seu texto, mas não é todo ele não, tá certo? Marque palavra-chave, secundária e terciária. Uma dica para você encontrar a palavra-chave é perceber que todas as outras palavras estão ao seu derredor, ou seja, estão direcionadas para a palavra-chave. Você vai perceber esse fluxo de informações o fluxo direcionado para um ponto específico. É assim que você acha a palavra-chave, tá? E as palavras secundárias é o que se diz acerca da palavra-chave numa perspectiva de desenvolvimento. Vou desenvolver a ideia da palavra-chave. E a terciária é a que dá suporte à palavra secundária, que desenvolve a palavra primária, a ideia núcleo, tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui desastres naturais, Brasil, estiagens, secas, inundações bruscas e alagamentos, que são os tipos, né, de desastres que ocorrem no Brasil. Beleza? Texto 2. Vamos ver aqui, ó, de acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre de 2014, há necessidade de minimizar os riscos, palavra-chave. Ideia núcleo, né? Porque quando fala palavra-chave, você acha que é só uma, mas estamos pensando na ideia núcleo, tá bom? Necessidade de minimizar os riscos e os impactos de futuros desastres naturais é algo fundamental para as comunidades em todo o mundo. Reduzir os níveis existentes de riscos que favorecem os desastres, fortalecendo a resiliência social, ambiental e econômica, é uma das soluções encontradas para que as cidades consigam conviver com esses fenômenos naturais. Olha só que interessante, tá? Nós temos aqui, então, a ideia núcleo, necessidade de minimizar riscos, como fortalecendo a resiliência social, ambiental e econômica, para conseguirmos conviver com esses fenômenos naturais. Olha que interessante, tá? Sustentabilidade, né? O conceito, basicamente. Muito bem. Então, a ideia núcleo é necessidade de minimizar os riscos. Como? Fortalecendo a resiliência social, ambiental e econômica para conseguir conviver com esses fenômenos naturais. Beleza? Então, fizemos já uma leitura analítica dos textos 1 e 2, ok? Há uma conexão entre eles, você percebe essa contextualização em volta do que? Desse processo de sustentabilidade, tá? Esse processo socioambiental, que é o que o comando vai fazer, o comando vai direcionar você, o comando é a ponte, tá certo? O comando é a ponte, não se esqueçam disso. A partir da análise dos textos, olha o nosso modalizador. A partir da análise dos textos. Primeira ação. Eu estou dizendo que o comando nas questões dissertativas dá toda a pista daquilo que você precisa escrever. Se você segue o comando, você alcança no mínimo 50% da resposta. Os outros 50% vai ser a sua habilidade escritora, tá? A sua habilidade escrita, seu repertório vocabular. Ok? Aí é prática, é prática. Temos outros cursos, outras oficinas que nós podemos transmitir a vocês, tá? Ou seja, então, a partir da análise dos textos, primeira coisa, apresente 2 propostas de intervenção no âmbito da sustentabilidade socioambiental. Então, eu vou apresentar o quê? 2 propostas de intervenção no âmbito da sustentabilidade socioambiental, certo? O que tem que ter nessas 2 propostas de intervenção? Olha só, apresente 2 propostas de intervenção no âmbito da sustentabilidade socioambiental. Beleza. Este aqui, ó, no âmbito da sustentabilidade socioambiental, é a minha demarcação. Tá certo? É o recorte que eu faço da realidade.
Então, eu vou apresentar 2 propostas de intervenção, que poderiam ser várias? Não, mas eu quero dentro da perspectiva da sustentabilidade socioambiental, tá? O que tem que ter nestas propostas? Ações de restauração, primeira coisa, ações de restauração. Ou, aí não é e, é ou, não perca tempo. A ler direito, com atenção, certo? Então você está escrevendo desnecessariamente. Olha o que comando diz. Comando é a ponte, é o caminho, tá certo? Então, de modo a contemplar ações de restauração ou recuperação após a ocorrência de desastres. Ou você vai contemplar ações de restauração ou vai contemplar ações de recuperação após a ocorrência de desastres. Ou seja, você precisa compreender que o comando é a ponte. O comando é o caminho, certo? No comando tem o direcionamento que você precisa, né? A gente brinca com essa analogia, mas de fato é o que acontece. Muitos estudantes têm um conhecimento acerca do seu conteúdo, têm as habilidades, as competências que são necessárias para o desenvolvimento da profissão, que foram conquistadas ao longo da academia, mas às vezes falta o que? Atenção com relação ao comando, tá certo? Você precisa o quê? Fazer a travessia pela ponte da melhor forma possível, ok? Então, eu espero sim ter contribuído com vocês da melhor forma, para que vocês possam, né, estabelecer aí uma boa relação com as questões do ENAD. Agradecer aí por você ter ficado aí até o final, e dizer que nós estaremos juntos em outros vídeos que possam contribuir com vocês, ou até fisicamente, se possível for, em alguns momentos, tá? Muito obrigado, fique com Deus e a ponte. A ponte é o caminho, o comando, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Até mais.